Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira. Vão participar, a bancada de quinta-feira é tradicionalmente feminina, a advogada Renata Reis, que é também procuradora-geral do município de Santos, a advogada Camila Amorim e a professora de Química Márcia Rosa, ex-vereadora, ex-prefeita de Cubatão. A gente vai começar conversando sobre o tema que dominou as conversas na semana, desde o fim de semana, na Baixada Santista, em termos regionais paulistas, no Brasil e com repercussão internacional, que é a operação da Polícia Militar em Guarujá, que já tem reconhecidas 16 mortes, Operação Escudo, que se seguiu ao assassinato de um policial militar em Guarujá na sexta-feira da semana passada. As repercussões de hoje, Renata, são que o advogado que é suspeito da morte do PM e do irmão, ele disse que eles foram lá comprar drogas e que o autor do tiro seria um terceiro. E o Ministério Público de São Paulo investiga se houve ou não violação de direitos humanos. As duas questões são bastante polêmicas. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Márcia, Camila, todos que estão assistindo a gente. Na verdade, a gente tem que olhar tudo isso que está acontecendo com bastante cautela, porque a gente não pode também, devido a tudo que a gente vem vivendo ao longo dos anos, eu diria até da última década ou mais, a gente tem uma população hoje treinada para desconfiar da polícia. E isso não é à toa, por conta de vários episódios onde que houve abuso e também por conta do desenvolvimento das milícias e toda a corrupção que envolve o sistema de segurança e político no nosso país, a gente acaba sempre tendo uma população que vê com ressalvas a atuação policial. E eu tento ter um olhar mais cuidadoso com isso, porque a gente precisa ao mesmo tempo confiar na polícia. A polícia é que garante a nossa segurança. Aquelas pessoas que a gente chama de cidadãos de bem, a gente que trabalha, que tem nossas famílias, que está ali honestamente todo dia lutando e voltando para casa, a gente precisa da segurança, ou pelo menos da sensação de segurança, para conseguir viver tranquilamente. E quando, eu sempre falo, quando a gente tem uma necessidade, quando aperta o calo da gente, a gente não chama o traficante, a gente não chama o bandido, a gente chama quem? A polícia. E é nela que a gente precisa confiar. Então a gente precisa, lógico, apurar tudo isso com muito cuidado. Eu acredito que todos os olhares estão em cima dessa situação. Ontem aconteceu algo parecido no Rio de Janeiro e a gente precisa ter cuidado para saber até onde vai a atuação policial, até onde vai o abuso, porque são seres humanos, são passíveis também de algumas situações abusarem do poder que tem, mas a gente precisa entender que a polícia está lidando com o crime organizado. A polícia não está combatendo estelionato, crimes de menor potencial ofensivo, e o crime organizado não dá trégua. O crime organizado não tem meio caminho para lidar com ele. Então, uma operação como essa, fatalmente, vai ter resultados significativos e a gente já não sabe se essa população que está lá, ela está realmente defendendo pessoas inocentes ou elas estão já inseridas num meio onde o Estado não entra, o Estado não oferece a segurança necessária e elas se veem ali obrigatoriamente tendo que fazer a defesa daqueles que oferecem a segurança para eles, que no caso é o próprio crime organizado. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Concordo com muita coisa que a Renata disse. O que eu vejo hoje que me dá mais tranquilidade é a questão de que a polícia hoje anda com câmera. Então eu acho muito mais fácil ter uma verificação em relação se foi um ato errôneo ou se realmente foi um ato necessário. Então, eu confio muito nessa questão das câmeras que os policiais estão usando. Eu acho que a gente hoje, apesar de ter esse movimento de não saber se a polícia é do bem ou do mal,
a gente tem uma inteligência da polícia muito grande. E eu até brinco, quando a rota é envolvida no assunto, é porque eles têm provas, eles têm suspeitas enormes, porque a gente sabe que a nossa polícia é muito preparada e vamos dizer que a rota é nosso grupo de elite. Como a Renata disse, a gente vê muitos episódios parecidos no Rio de Janeiro. Ontem teve mais um. Eu estive aí semana passada na Baixada. Não me senti incomodada em ver os carros da rota, a PM ostensiva. Me senti segura. E eu não acredito que essa troca de tiros, né, esses bandidos que foram mortos, estavam rezando ou fazendo alguma coisa do tipo. Eu acredito sim nessa questão das drogas. E eu só tenho medo agora de que vire uma ação e reação muito pesada, porque a gente sabe que algumas milícias já estão instaladas na Baixada de forma muito grande, e agora a polícia, até para mostrar a atuação dela e a inteligência dela, vai tomar ações pesadas em relação ao crime. É uma operação de guerra, mas se o bandido age dentro da lei, fora da lei, e sempre que um funcionário público, no exercício da função dele, é assassinado, é agredido, é a sociedade toda que está sendo agredida, seja um médico no plano de saúde, seja um policial, como aconteceu aí. Agora, a reação da polícia tem que ser balizada dentro da lei, né? Para entrar numa casa sem nenhum outro motivo, precisa de um mandado judicial. Professora Márcia Rosa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Renata. Para onde é que é para olhar aqui? Boa tarde. Como falou a Renata, é uma questão muito complexa, a Camila também falou isso, é uma questão muito complexa, a gente está avaliando uma coisa assim, meio que de fora, né? Não está presencialmente. Mas existe sim essa cultura de que existe o policial do bem e o policial do mal. Mas eu não vou nem entrar nessa questão. Eu quero entrar na questão do que você falou, Paulo. Do que é correto numa ação como esta. Porque quando a polícia entra numa operação como essa, ela tem que ter acionado a polícia de inteligência, tem que ter tido outras ações. Como é que ela entra desta forma, perde um policial, um jovem de 30 anos, 31 anos, 30 anos. Né, que é alvejado logo que eles chegaram, e o que eu percebo é assim, como que estas comunidades mais pobres, das nossas periferias, a Baixada Santista tem muito disso, Cubatão tem, Guarujá tem, Santos tem na Zona Noroeste, são populações imensas que vivem na periferias. E eu escutei hoje pela manhã o secretário de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo se referindo às favelas, que as favelas seriam os locais onde o crime se organiza, até por serem locais que não estão urbanizados. Então, assim, pega aqui muito mal isto, porque, assim, a notícia que eu vi foi o seguinte, os 3 que estavam envolvidos na morte do policial estão presos, e os outros estão mortos. O que foi que aconteceu? Né? Como é que é essa coisa de você invadir a casa das pessoas sem um mandado? Né? Então, a Renata falou isso, eles são policiais, mas são pessoas. E, do meu ponto de vista, ainda eu não tenho uma conclusão total sobre isso, mas acho que houve um avanço. No governo do Tarcísio, o número de mortes aumentou nesse primeiro semestre, bastante. Então, a postura do governador sempre interfere nas ações policiais. Vamos aproveitar a presença da professora Márcia Rosa aqui, porque também o governo do Estado
de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, tomou uma medida ontem extremamente polêmica, que eu gostaria de ouvir as três. Vou começar pela Márcia Rosa, que é professora. Ele determinou que diretores de escolas estaduais devam assistir a pelo menos 2 aulas por mês de cada professor, presencialmente, o diretor dentro da sala, para preparar um relatório depois para a Secretaria de Educação. Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu tenho observado bastante o governo do Tarcísio. No começo tinha até uma certa admiração pelo governo do Tarcísio. Hoje isso está meio que se desmontando. Se desmontando, inclusive, pela fala dele ontem, quando ele não tinha nenhum conhecimento sobre o que aconteceu aqui no Guarujá, e ele disse que não houve nenhum erro da operação e que a operação foi bem sucedida e estava correta. Essa foi a postura dele. Agora ele coloca patrulhamento porque isso é patrulhamento. Colocar alguém da direção da escola dentro da sala de aula para assistir a aula do professor e fazer um relatório é patrulhamento. Eu dou aula de química, o diretor às vezes é professor de geografia, professor de educação infantil e uma série de coisas, e o diretor tem N funções dentro de uma escola. Então, assim, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, nem com professores, nem com a categoria, ele vai determinando as coisas. Paulo, ele sucateia dia a dia a escola pública, sobretudo o ensino médio. Só para você ter uma ideia, o ensino médio tinha 5 aulas de português e matemática no primeiro, segundo e terceiro ano. Ele reduziu, tem 5, 3, 2. Então, ele reduziu de 10 aulas durante o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ele reduziu de 15 para 10 aulas. Ele tirou aulas que são fundamentais. E o que está acontecendo agora? A gente está percebendo que, além de tudo isso, ele faz um patrulhamento ideológico nas salas de aula, o que não é nada bom nem para a educação, nem para a sociedade que se propõe democrática e soberana. Camila? Paulo, eu acho que é uma coisa séria, uma coação aos professores, porque cada um tem a sua didática, como a Márcia falou, cada um tem a sua maneira de dar aula. Como que um professor de inglês, de repente, vai conseguir verificar se o professor de matemática está agindo corretamente? Eu não sei se eu lembro direito, mas eu acho que eu estudei em escola que o diretor era pedagogo, não era especialista em nenhuma área. Então, assim, é uma coação, porque eu lembro que na minha época de escola a gente tinha o representante de sala. Se não tinha alguma coisa correta ou que os alunos achassem corretos, isso era levado por esse representante de sala à diretoria. Então, era um ato dos alunos. E os professores, eles têm a forma de dar aula. Tem uns que são com música, que fazem rima com isso ou com aquilo. Tem outros... eu lembro... E N maneiras diferentes eu aprendi as coisas, né? Então, assim, vai perder essa naturalidade. O dia que tiver o diretor assistindo a aula, vai ser aquela aula engessada, que o professor vai agir da maneira que a cartilha do diretor manda. E é uma coação, para mim é coação aos professores, é irracional isso, não tem nem mais o que falar. A Renata Reis comenta esse assunto depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, analisam, comentam as notícias com você a Renata Reis, a professora Márcia Rosa e a Camila Morim. A Renata e a Camila são advogadas. Renata, essa determinação oficial do governador Tarcísio de Freitas para que diretores de escolas estaduais assistam
pelo menos 2 vezes no mês, aulas dos professores e faça um relatório depois. Então, Paulo, a gente olhando sobre o aspecto da legalidade, da juridicidade, a administração pública, ela tem que atuar nos limites da lei. Mas a gente também tem que os princípios que regem a administração pública, que todo agente público tem o dever de pautar as suas condutas. Um deles, que é muito importante nessa situação, que eu acho que deve ser analisado, primeiro o princípio da motivação. O princípio da motivação, o administrador público, quando ele determina condutas dos servidores públicos, ele tem que ser pautado numa motivação. Qual seria a motivação para que você possa entender e até analisar os limites dessas condutas? Se eles estão coerentes ou não, nem tudo está no campo da discricionariedade da administração, da conveniência e da oportunidade do administrador. Você precisa motivar o seu ato para que você possa dosar aquelas condutas. Além disso, a gente tem também o princípio que rege a atuação dos servidores, que é o princípio da fé pública do servidor. O servidor público tem, por si, fé pública. Então, a gente está lidando aí com uma série de circunstâncias onde a gente precisa pautar a relação do professor, que é um servidor, com o seu superior hierárquico no princípio da confiança também. Então, a gente tem que ter a liberdade, como elas disseram, para o professor atuar e formas de fiscalizar a atuação do professor quanto aos horários que ele cumpre, quanto à forma de conduta dele, mas sem se inserir no mérito da atuação do professor, que é justamente essa liberdade de atuação, a livre convicção do professor, para que ele passe o conteúdo ao aluno da forma que ele entende mais correta e mais adequada. E essa forma nem sempre vai ser a mesma, às vezes não precisa nem ser de matérias diferentes. Às vezes professores, eu já tive professores de biologia que tiveram uma atuação completamente diferente do primeiro ano para o segundo. Isso não significa necessariamente que um seja mais competente ou agregue mais valores para os alunos do que os outros. Então, o que precisa aí? Primeiro, o governador explicitar a motivação desses atos. Primeiro, além disso, em segundo lugar, reanalisar até que ponto essa conduta de você ter um diretor ali fiscalizando e por amostragem ela atinge esse objetivo e, lógico, acima de qualquer coisa, cotejar a relevância disso para a autonomia do professor, que eu acho que é um valor muito importante, inclusive para essa relação aluno-professor de respeitabilidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita crise nessa relação professor-aluno nas escolas públicas e a gente precisa garantir que esse professor seja respeitado por esse aluno. Até que ponto um professor que atua sob vigilância e fiscalização de um diretor, ele vai garantir essa relação com o aluno? Eu acho bem discutível essa medida. Me parece policialesco, vem na sequência de manifestações que vem acontecendo nos últimos anos, dizendo que a doutrinação dentro da sala de aula, pode haver doutrinação, um professor pode ser que aconteça que um professor faça apologia ao uso de armas, por exemplo, dentro da sala. Pode ser que um outro professor faça apologia à censura ou ao regime de esquerda. Isso são pequenas exceções. A medida do Tarcísio, ela me parece principalmente burra, uma medida burra, além de policialesca. Inteligência, a gente vê, quando foi introduzido no Brasil, no final da década de 90, no meio da década de 90, final do século passado, com muito atraso, a avaliação externa de aprendizagem, tipo o Enem, o ENAD, né, o que tem o Saresp no estado de São Paulo, quando as escolas são avaliadas pelo desempenho dos alunos para balizar a melhoria da qualidade de ensino.
Agora, um diretor dentro de uma sala de aula, se o professor faz apologia de arma, ou se ele faz apologia da censura, ou do regime cubano, sei lá do que ele pode fazer, naquele momento que o diretor está dentro da sala de aula, lógico que ele não vai fazer isso. Então, a burrice está aí. Vai ser uma aula, como disse a Renata, alguém falou, engessada, né? Uma aula engessada e que não atinge de nenhuma maneira o objetivo que o governador pretensamente tenta atingir. Acho que a marca dessa determinação principal é a burrice. Aproveitando que a gente falou de educação, professora Márcia Rosa, nós noticiamos algumas vezes aqui no Opinião problemas com aulas em Cubatão. Teve greve do pessoal de limpeza no final de maio e as aulas foram interrompidas. Depois teve greve dos controladores de acesso, as aulas foram novamente interrompidas. O recesso começou antes. O recesso em algumas escolas em obras ainda não voltou, o que faz a gente imaginar que Cubatão vai ter dificuldade, muitas escolas, de cumprir a meta dos 200 dias de aula, 200 dias letivos por ano, embora durante a pandemia essa meta tenha sido flexibilizada, né? Então, Cubatão está vivendo um problema enorme na questão da educação. No início, as aulas se iniciaram na primeira semana Teve greve de professor também. Também né, teve greve de professores. 3 paralisações. Na primeira semana de fevereiro era o dia marcado para você cumprir o calendário do ano letivo de 2023 e em várias escolas as aulas se iniciaram lá no dia 21, 22 do mês de fevereiro. Então, vários dias do mês de fevereiro sem aula. Aí, durante esse período, como você lembrou, teve greve do pessoal de limpeza da escola, que trabalha lá e não recebiam seus salários, teve paralisação de controladores de acesso, teve paralisação de professores, e quando chegou agora, no dia 30 de junho, que seria um dia letivo, até a metade, praticamente, do mês de julho, as aulas foram suspensas para obras de acessibilidade, ou seja, os alunos ficaram sem aulas. Aí os professores foram convocados para retornar no dia 31 de julho. Quando chegou no dia 31, foram convocados para o dia 24, do dia 24 foi postergado para o dia 31 de julho e do dia 31 postergado agora para o dia 7 de agosto. Ou seja, os adolescentes estão muitos dias sem aula e a gente está falando de um período bem atípico da história do nosso país, que foram aqueles 2 anos de pandemia em que a gente tem hoje muitos adolescentes, né, pré-adolescentes no 8º ano, com dificuldade no processo de alfabetização, que só escreve com letra de forma. Ou seja, você tem que ter um trabalho muito intensivo na educação para que os alunos consigam acompanhar. E, no entanto, há interrupções e interrupções, sem nenhum tipo de planejamento e uma precariedade enorme. Tem comunidade da cidade muito pobre em que os alunos muitas vezes vão para a escola porque é lá que ele faz a única refeição do dia, a única refeição dele. E os pais estão reclamando disso. A questão da alimentação dos seus filhos, a questão do processo de educação para que essas crianças do ensino fundamental possam participar depois de processos para disputar uma vaga, por exemplo, na Escola Técnica Federal. É um prejuízo enorme e é uma falta nítida de planejamento da política educacional de Cubatão. Não tem planejamento. Renata, as crianças da geração atual e os jovens já tiveram esse processo de educação muito, mas muito prejudicado pela pandemia, principalmente da rede pública. Porque mesmo substituindo por aulas virtuais, não é a mesma coisa. Mesmo para quem tem os recursos virtuais todos, não é a mesma coisa. Agora, o esforço devia ser de recuperação do que foi perdido. Sim. Em Cubatão parece que tem agravamento do que foi perdido, né? Olha, Paulo, tem a palavra mágica aí que foi dita pela Márcia, que deve haver em toda a administração, que é o planejamento.
E esse planejamento, os nossos governantes, os nossos administradores precisam entender que ele é um planejamento para a cidade, ele é um planejamento para a população e não para o seu projeto pessoal de governo, não para o seu projeto político. O que a gente vê muitas vezes é que os governos sempre culpando os governos anteriores por coisas que acontecem. Por quê? Porque o governo anterior muitas vezes não faz um planejamento necessário sem a garantia de que não é ele que vai estar no próximo mandato. Não necessariamente haverá uma reeleição, não necessariamente haverá a eleição de um sucessor do atual prefeito, do atual governador. E você precisa planejar a cidade, o estado, o país, para que isso a médio, a longo prazo, aquilo que você faça, possa ter resultados lá na frente, independentemente de quem esteja no poder executivo. Isso é muito sério, porque a gente citou aqui alguns problemas como greves de contratados, de professores, são problemas que, embora haja ali uma consequência de um ato da administração pública, eles podem até ser considerados inesperado sob algum ponto de vista, mas uma obra pública não é inesperada. É inaceitável que você realize uma reforma numa unidade de saúde, numa unidade de educação, sem um planejamento, com os atrasos que são muito comuns e as prorrogações de prazo nas obras públicas. Quem atua na administração sabe que é muito difícil uma obra pública acontecer exatamente no prazo previsto em contrato. Então o administrador, ele tem que pensar lá na frente e já estar preparado, inclusive alugando, se necessário, imóveis para poder, e estruturando imóveis para receber essas crianças enquanto a obra não termina. A gente está vivendo, se você me permite, um problema muito parecido, não por culpa de Santos, mas com as pessoas que nós estamos, não sei se vocês escutaram na imprensa, com as pessoas que estão sendo transferidas de Santos para o Conjunto Tancredo Neves, em São Vicente, onde convênios realizados em governos anteriores estabeleceram parcerias entre São Vicente, Santos e a Coab para construir unidades habitacionais lá para as nossas pessoas. Nós construímos as unidades, nós construímos escola, nós construímos unidade de saúde. O que São Vicente tinha que fazer? Garantir dotação orçamentária para lá na frente colocar essas escolas para funcionar e os alunos poderem estudar. Sabe o que está acontecendo agora? Não tem vaga na escola para a gente poder mandar a nossa população. Então, isso é grave. O prefeito atual não pode, tem que parar com essa história de ficar culpando o anterior. A gente tem que botar a mão na massa, planejar o nosso governo sem esperar que a gente tenha um sucessor nosso no dia seguinte ou no ano seguinte. A gente tem que preparar o governo para a cidade e não para o projeto político de quem está no poder. A Camila Amorim fala sobre essa questão depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. A Renata Reis, a Márcia Rosa, a Camila Amorim estão analisando as notícias com você. Camila, essa situação da volta às aulas complicada em algumas escolas de Cubatão, depois de um semestre complicado, depois de 2 anos de pandemia complicados também. Paulo, como a Renata estava dizendo agora, é falta de planejamento e falta de visão de administração. Hoje a gente não tem políticos administradores, a gente tem políticos que pensam no seu próprio umbigo e como que vai ser a próxima eleição, que ele precisa pôr gente dele lá. Então a gente não tem administradores em esfera nenhuma. A gente tem hoje uma coisa horrorosa, uma sucata de educação, de saúde, de segurança, e em vez de estarem dando, em vez da escola pública, tá dando aquela base, tá dando literalmente o lápis e o caderno para essas pessoas, para o estudante começar ali cavar seu futuro, né, numa escola pública, que a gente sabe que são as melhores praticamente que a gente tem hoje em dia. Não, a escola parece que quer afundar mais aquela pessoa, parece que quer que
não haja quem está na escola pública vai ter que estudar numa escola particular que custa uma fortuna por mês e que a família não vai ter condições de pagar. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Como também a Renata disse, obra não nasce do dia para a noite, principalmente obra pública. Existem várias etapas a serem cumpridas. Então, assim, certamente as obras das escolas não foram planejadas de agora para começar amanhã cedo. Então, assim, total falta de planejamento e total descaso com os estudantes, sendo certo que eles já perderam muito tempo agora de estudo e de convivência social, eles estão extremamente prejudicados. E o que agora acontece? Mais prejuízo. Então, assim, planejem, pelo amor de Deus. Renata, um hacker preso ontem, e já tinha sido preso, né? Ele é o hacker famoso pelo Vaza Jato. Ele disse que a deputada federal Carla Zambelli pediu a ele para entrar no Conselho Nacional de Justiça, emitiu um falso mandado de prisão que apareceu faz tempo isso, contra o ministro Alexandre de Moraes, e também outros falsos mandados de soltura e de prisão. Ele disse também que o presidente Jair Bolsonaro perguntou para ele se ele poderia, com o número do código-fonte, entrar na urna eletrônica. Então, depois daquelas denúncias do Marcos Duval, agora vem mais uma denúncia cabeluda e parece que a deputada Carla Zambelli fica numa situação muito difícil para manter o mandato dela, né? Porque já tem aquele episódio de correr pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho atrás de uma pessoa depois de uma discussão de rua, né? Para mim, tragédia anunciada. A gente já esperava que quem observava, né, com olhos não calorosos, não emocionais, tudo que vem acontecendo nos últimos 4 anos no país, independentemente de qualquer preferência política, a gente sabia que uma hora tudo isso ia tomar um rumo bastante complicado, porque a gente estava vendo dos nossos políticos atitudes que não são de quem representam a população, de quem tem a legitimidade de um mandato eletivo, tanto no comportamento do presidente da República, como das pessoas que o cercam, dos nossos deputados, senadores e os políticos, de um modo geral, que ficaram em torno do governo nos últimos 4 anos. É muito preocupante essa situação e a gente vê que nesse momento, quando você fala que a situação dela ficou bastante complicada, todo mundo está saltando do barco e ela vai muito provavelmente ficar isolada nessa situação, porque não tem praticamente, é muito difícil a defesa dela nessa situação. Teremos que aguardar, esperamos, né, que haja uma apuração e consequências realmente efetivas para que essas pessoas realmente entendam que a titularidade de um mandato eletivo não faz de você um dono do poder soberano a ponto de você agir como você bem queira sob uma suposta imunidade ou esse manto que o poder lhe traz de proteção. Isso serve para o nosso presidente, que cada vez se complica mais com as pessoas das relações dele, se coloca em situações de verdadeira prevaricação. Para mim, quando um presidente da República, ciente de situações que ouviu dizer ou ouviu falar, e ele se cala, ele deixa de determinar a apuração, ele deixa de tentar coibir essas condutas, ele age sim criminosamente, e esse crime tem nome, é prevaricação. Agora, quando ele age em comissão, que a gente chama, quando ele age não por omissão, mas por ato comissivo, realmente a situação se complica. E a dela, a gente vai aguardar agora até que ponto e o que ainda mais vai aparecer nessa investigação, porque eu acho que tem muita coisa ainda para aparecer. Camila, tem outro lado, né? O senador Flávio Bolsonaro disse ontem que essa ação contra o hacker Domingos e contra a deputada Carla Zambelli foi translocada, uma tentativa translocada de atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo, translocada coisa nenhuma, na minha opinião.
porque inclusive o hacker veio dizer que só teve um contato com o presidente, com o ex-presidente, em relação às urnas eletrônicas, mas que era para verificar a segurança, então que ele não estava envolvido em nada. Aí a Zambelli já tem esse histórico da questão da arma, que foi um absurdo, e aí agora o hacker, é assim, falar que não, vamos dizer, que não tem conexão, que ela é uma certinha, não fez nada de errado, na minha opinião é papo para boi dormir, né? Porque os fatos estão se conectando, ela já estava sendo investigada, tudo pela questão da arma, e agora vem isso. E o que, infelizmente, ela não vai renunciar por conta do foro privilegiado que ela tem direito, mas assim, não acho que não tenha nada a ver, não acho que seja uma santinha, e acho que desse buraco ainda sai mais coisa. Doutora Márcia Rosa, a deputada Carla Zambelli, a perspectiva é de perda do mandato por quebra de decoro? Olha, como disse a Camila, eu vou jogar o translocada já para deputada. É uma deputada translocada, né? Ela foi eleita, ela faz uma besteira atrás da outra. Foi eleita com uma votação expressiva, sabe-se lá como, né? Porque, bom, ela foi eleita, é uma deputada. Infelizmente, nós mulheres só temos 11% de representatividade na política brasileira, somos subrepresentadas, e quando temos uma representação como esta, é muito difícil para a gente, né? É um prejuízo muito grande, né? Para todos nós. Mas é uma translocada, uma pessoa louca, translocada mesmo, que saiu na rua correndo com uma arma atrás de uma pessoa que não estava armada. E que, aliás, recentemente ela entrou com processo contra esse rapaz, dizendo que ela foi assediada por ele, amedrontada e tal. Entrou com uma ação contra esse rapaz, quando, na verdade, eu penso que o Congresso Nacional, a Comissão de Ética do Congresso Nacional já deveria ter tomado alguma atitude já com relação a este caso, que não tomou. Agora, com o hacker, ela tem fotos com ele, onde ele mesmo fez uma delação. Os encontros foram confirmados, né, de encontros com ele. Ela disse que ele seria contratado para fazer trabalhos mesmo de tecnologia, de rede social para ele, ou seja, ela fez uma desconversa que não cabe para nada. E abriu realmente, como disse as colegas aqui, abriu uma cratera muito grande, de frente para o Bolsonaro, e o filho dele pode espernear o quanto ele quiser, porque a porteira está aberta para o Bolsonaro e, inclusive, para o ministro da Segurança Pública e para o presidente do PL, que estava presente nesta reunião em que se discutia a possibilidade de fraudar as urnas no processo eleitoral do ano passado. A gente já teve aqui no Brasil uma ex-primeira-dama, Rosane Collor, que disse que no exercício da presidência o Fernando Collor participava de rituais de magia negra nos subterrâneos lá da casa da Dinda, em Brasília. E agora a gente tem, primeiro, aquela denúncia do Marcos Duval, né, que se reuniram para tentar gravar clandestinamente, um presidente da República presente numa reunião em que se fala de gravar clandestinamente um ministro do Supremo, que seria o Alexandre de Moraes, e agora essa nova, um presidente reunido com um hacker, né? Vai se saber para quê, né? A Opinião Litoral chega ao final, a gente agradece as participações da Renata Reis, da professora Márcia Rosa, da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.